Então, continuando, eu queria justamente pegar aquele finalzinho da primeira parte em que eu estava falando de profissionais de cursos que são voltados mais para a área de eventos, de estúdio, né? Também fazer aquela comparação profissional e amador. Isso em tudo que é área, né? Claro que há áreas em que é necessário uma formação profissional, né? Que é a área, por exemplo, não pode ser um juiz sem ter formação em direito, não pode ser um responsável técnico de uma obra sem ser engenheiro civil. Mas na fotografia ocorre que muitas vezes as pessoas tentam entrar no mercado profissional mesmo sem ter muitos conhecimentos. Então há uma confusão entre profissional e amador, né? Como se profissional fosse uma garantia de qualidade e amador queria dizer que não, ou que tem como hobby que a qualidade seja inferior. E não é bem assim, né? Tem muitos profissionais que não têm o mesmo desempenho de um fotógrafo amador, né? E vai depender muito da área, como eu estava falando anteriormente. Talvez um fotógrafo profissional no estúdio ou na área de eventos, como ele faz aquilo muitas vezes, repetidamente, realmente o desempenho dele, né, o resultado dele seja melhor. Mas no momento que ele é tirado dessa área de conforto dele e sai para fazer uma caminhada na mata ou numa praia para fazer fotografia aí, ele acaba às vezes tendo dificuldades, né? Não que ele não tenha os conhecimentos básicos, isso todo mundo tem que ter, né? O conhecimento básico, né? Assim como pouco eu fotografo pessoas, né? Eu fotografo assim nas minhas viagens ou então num evento familiar, alguma coisa assim, mas é o que eu menos fotografo, né? Então, se eu for entrar num estúdio, eu vou ter mais dificuldades, né, de fazer uma foto. Se eu for tentar cobrir um aniversário ou alguma coisa assim, também vou ter mais dificuldades, né? Porque cada um acaba se especializando numa área. Mas a gente tem que ter uma visão geral, né? Eu acredito que hoje eu consigo transitar bem em fotos que são chamadas cityscapes, né? Fotos de viagem, fotos de cidade, fotos de paisagens, fotos de vida animal, né? Então, até shows às vezes, né? Acabo fotografando alguma coisa, faço viagens onde eu vou a algum show, tem cruzeiros que eu fiz e aí no teatro tem shows de dança e coisa. Já fotografei, né? E aí é preciso saber, né, certas coisas básicas, né? Quando a gente vai num show, nem sempre é permitido fotografar, mas quando é permitido, a gente tem que saber como se portar. Aliás, a maioria dos shows em que não se permite é justamente pelo advento do celular ou das pessoas que não sabem fotografar. Por quê? Porque as pessoas, como é uma condição de pouca luz, né, as pessoas acabam não sabendo desabilitar o flash, e como fotografam sempre no automático, nesses modos automáticos aí, quando tem pouca condição de luz, o flash é disparado automaticamente. E aí isso aí prejudica quem está no palco, isso aí, e além do que o flash nessa situação é totalmente inútil, né? Ele normalmente vai iluminar só a cabeça de quem está na sua frente, não vai iluminar a cena lá no palco. A cena lá está iluminada pelas luzes do evento, né? Então a gente tem que fazer conseguir utilizar uma abertura, uma velocidade, um ISO compatível com aquilo que está lá no palco. Não vai ficar disparando um flash em cima dos artistas, né? E até porque também um flash que está na câmera ou no celular, o alcance é 5, 6 metros, depois disso ele cai assustadoramente, né? Mesmo um speed light, né, que é aquele flash que você acopla em cima da câmera e coisa, ele também não tem ele é um pouco melhor, mas não vai ter esse alcance, né? E outra,
mesmo que ele tivesse o alcance, ele vai matar toda a cena, né? Porque aí ele vai entrar com aquela luz branca dele e vai matar todo o cenário, tudo aquilo que tinha de atmosfera, que tem luzes coloridas normalmente nos shows, então isso aí vai mudar totalmente, né? Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre aquilo que a maioria assim tem aversão, que são as regras de fotografia. Na verdade, até eu prefiro não chamar de regras, mas sim de balizadores, né? Coisas que podem ajudar a gente a obter bons resultados na fotografia, né? E tem gente que torce o nariz para isso, mas não adianta. A fotografia, como eu já disse, é uma arte moderna que precisa de equipamento e que precisa de técnica, né? E, aliás, muito desses balizadores, desses fundamentos, eles vêm de artes muito mais antigas, né? Como a arquitetura e a pintura. Então, tem coisas assim que vêm de muito tempo, então não adianta a gente ficar negando isso, né? É claro que ninguém precisa se ater às regras, né? Até eu fiz uma vez uma comparação assim. As regras vão te ajudar, né? Agora tem gente que é teimoso, né? O cara, por exemplo, quer colocar um prego dando murro no prego, pô, cara, dispensa o martelo, não usa o martelo, você acha que vai dar certo, ou quer atarrachar um parafuso com os dedos, talvez até consiga, mas vai se esfolar todo, né? E talvez não dê o aperto necessário. Então, usa a chave de fenda, usa o martelo, já que são equipamentos que estão à disposição ali, né? Então, a gente pode, às vezes, depois de aprender as regras, a gente pode até quebrar certas regras, né? E aí também tem o seguinte, vamos quebrar algumas regras, né? Não todas ao mesmo tempo. Tem gente que quer quebrar todas as regras ao mesmo tempo, né? Então eu tenho, assim, que eu recomendo é que a gente aprenda com essas regras, né? Tem aquelas regras básicas, a regra dos terços. Tem gente que torce o nariz. Eu posso dizer que para 99% dos fotógrafos iniciantes, se ele observar essa regra, a fotografia dele vai melhorar, né? Não quer dizer que dali para diante, depois que ele aprendeu e coisa e tal, que ele não vá mudar as estratégias dele, que não vá, né? Até porque não é uma regra que serve para tudo. Eu já falei do bolo, não adianta ter um bolo pronto, né? Então tem que ter a receita do bolo e aprender a fazer o bolo, né? Por exemplo, numa cena, talvez um animal selvagem de frente, um leão, assim, um close, não vai se usar a regra dos terços, talvez seja mais impactante centralizar o objeto, né? Mas em outras situações, a regra dos terços vai ser interessante. O alinhamento do horizonte, como eu disse, praticamente todas as situações é mandatório isso, né? Alguma que outra situação diferente que se quer deixar uma impressão, mas tem que ser uma coisa que se note que teve a intenção de deixar um horizonte torto numa cena de ação, numa coisa assim para causar um impacto, e que não foi uma negligência do fotógrafo, né? Que foi, porque a fotografia ela requer capricho, né? Então, capricho desde quando tu começa a escolher o teu equipamento, depois na tua técnica, depois no objeto que tu vai fotografar, de como tu vai fotografar, no enquadramento, até a parte que tu vai fazer a edição daquela imagem, e até a parte que tu vai fazer a publicação numa mídia, ou tu vai imprimir aquela foto. Tem que ser até aí, não adianta fazer uma captura de uma foto maravilhosa e depois na hora de fazer a edição esculhambar com a foto, né? Então aí não dá mesmo, né? Então, às vezes, uma coisa justamente sobre esse alinhamento e sobre né, que são coisas básicas. Um dos problemas do celular eu não sei porquê, da onde surgiu isso, até teve uma campanha aí que fizeram de mandar vídeos para uma rede de televisão e eles tiveram que enfatizar muito que era para filmar na horizontal, porque a maioria filma com o celular na vertical, né? E aí fotografa cenas de paisagem na vertical. Ora,
a foto no formato vertical, ou seja, no formato retrato, portrait, ela é interessante, mas tem que ter algo que a justifique, um elemento que esteja na vertical, seja uma árvore, uma vela de um barco, uma coisa assim que justifique tu ter usado aquele formato ali, né? Às vezes tem uma paisagem simplesmente com uma linha d'água, com as montanhas ao fundo, e a pessoa quer pegar na vertical. Às vezes a vertical justifica se tiver talvez um reflexo, ou seja, uma simetria, alguma coisa assim, mas me parece que passou a ser padrão no celular de filmar e fotografar na vertical. É interessante fotografar na vertical, a gente não pode ficar só naquela coisa, né? Não, só vou fotografar na horizontal. Não, é interessante ver se a cena também fica boa na vertical, mas não pode ser simplesmente a regra, né? Que todo mundo usa o celular nessa função agora, né? Então, mais ou menos era isso que eu tinha para vocês hoje, e depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre modos de medição da exposição, foco, distância focal, essas coisas assim. Eu não vou nessa série de vídeos chegar e dar detalhes de que, como é que você faz isso na câmera Nikon, como é que você acessa o modo de medição da exposição matricial. Não é isso. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que saber, é que o primeiro livro de fotografia que você tem que estudar é o seu manual da câmera, né? Porque se eu explico daqui a pouco, eu uso câmera Canon, né? Se eu explicar para Canon, o cara da Nikon talvez não entenda, ou da Sony, mas todas elas têm esse tipo de ajuste que você pode fazer, né? E também mesmo dentro de uma mesma marca, você tem diferenças de modelos. Então tem modelos mais avançados em que a gente acessa diretamente, sem ter que passar pelo menu, vários ajustes, né? Um é esse modo de medição da exposição, o ISO também é outro, que nessas câmeras mais avançadas já tem um botão dedicado para isso, né? As câmeras de entrada não tem, você tem que ir lá no menu para trocar, alguma coisa assim, né? Mas então tá dado o recado, até o próximo vídeo.